Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, sejam muito bem-vindos então aqui no nosso canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, você que já é um atraído pela palavra, você que tem caminhado com a gente, você que tem experimentado e vivido de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Esse é o nosso espaço, é o nosso lugar para meditarmos e partilharmos a palavra de Deus. Bem, hoje, quarta-feira, dia de Nossa Senhora do Carmo. Para o Brasil é uma festa, o Dia da Virgem do Carmo. Aqui no Chile, de maneira específica, é uma grande solenidade porque a Nossa Senhora do Carmo é a padroeira do Chile. Então ela é a padroeira do país, né? A padroeira da nação. Então aqui para nós é solenidade, hoje é dia de feriado. Então tem comemorações também em todo o país por conta da memória da Virgem. É como a Aparecida, né? É como celebramos a Aparecida, mais ou menos, aí no Brasil. Não com tanta festa, que eles também não são tão festeiros assim, né? São mais contidos do que a gente. A gente é muito mais festeiro, tudo é festa, fogos, bagunça e almoço e não sei o quê. Aqui é um pouco mais comedido, vamos dizer assim, mas também com missas celebradas de forma solene, né? Porque é a padroeira do país. Bem, vamos entender um pouquinho e falar um pouquinho sobre a Virgem do Carmo. A Virgem do Carmo é a Virgem que apareceu no monte chamado Monte Carmelo. Então, Virgem do Carmo é por conta do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, o Monte do Carmo. Então, ela apareceu sobre esse monte para São João Stock e deu a ele o escapulário, dizendo que para a ordem carmelita eles deveriam usar o escapulário e deveriam também propagar a devoção do escapulário. Então, o escapulário foi dado pela própria Virgem, né? Que tira como que uma parte do seu manto e dá. Então, por isso tem uma tradição que o escapulário original e verdadeiro é como que esse... Cadê o meu? Ai, Deus. Ah, tá aqui. O escapulário original e verdadeiro é esse, do paninho marrom, né? Que tem a imagem do Carmo. E do outro lado ele pode ter o símbolo do Carmelo ou o Sagrado Coração de Jesus. Então, esse é o escapulário original. Eu uso de metal e tudo. O escapulário de metal, ele não é parte da devoção original, mas você pode utilizar, né? Mas ele não é parte da devoção original, porque a devoção original é assim como a Virgem Maria deu como parte do seu manto para São João Stock, para o seu escapulário, também deve ser feito de pano, como que uma parte do tecido da veste de um carmelita. Então, por isso a devoção original é do escapulário de pano. E aí ela pede para que viva-se a santidade e ame a Jesus e a Igreja, né? Porque as aparições marianas sempre vão ter esse caráter cristocêntrico. Então ela aparece para chamar a conversão, uma busca de santidade e amar a Jesus e a Igreja. E faz uma promessa de que todos aqueles que devotamente utilizarem o escapulário e que morrerem em graça e em santidade, esses vão, então, os que morrerem em graça e em santidade, esses vão herdar, então, ela vai os buscar se estiverem no purgatório, no sábado seguinte à sua morte. Então isso também é interessante porque muitos santos, ao longo da história da igreja, sempre pediam para morrer na sexta-feira ou no próprio sábado, porque aí não ficariam muito tempo no santos que propagaram a devoção do escapulário, né? A maioria dos santos que propagaram a devoção do escapulário, que viveram dessa devoção, pediam para morrer numa sexta ou no sábado, para que não ficassem muito tempo no purgatório. E assim foi feito. Muitos deles morreram de fato numa sexta-feira ou no sábado, honrando também essa como uma forma que o filho, pela sua mãe, também honra os seus, né? E concede essas graças àqueles que são próximos dele. Então, essa é a história, assim, para a gente entender o que é a celebração da Virgem do Carmo. Então, celebra-se a aparição da Virgem no Monte Carmelo,
de uma maneira específica uma aparição para a vocação carmelita, que depois se propagou no mundo pela devoção ao escapulário. Que o escapulário é aquela parte marrom grande que todo carmelita usa e que uma parte dela se tornou esse devocionalzinho aqui, como eu já falei. Então vamos à liturgia, né, às leituras de hoje. A primeira leitura de hoje, ela vai falar para nós que o Senhor veio nos visitar, veio habitar no meio de nós. Então isso é muito bonito porque de fato o Senhor veio habitar no meio de nós e veio habitar no meio de nós pela Virgem Maria. Porque a Virgem Maria que tornou possível, porque o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra e ela concebeu. E ela deu toda a dimensão humana do Cristo. Ela deu da sua própria carne, foi feito Cristo. Porque Cristo não foi concebido por uma união convencional de um casal que se une e cada um dá uma parte genética para que se desenvolva. Então todo Cristo é feito, ele é constituído por obra do Espírito Santo da carne de Maria. Então ele veio habitar no meio de nós pela carne de Maria, pelo sim de Maria, pela fidelidade de Maria, pela vida dela, pela fraqueza dela, né? Pela humildade, como ela mesma vai dizer, que ele olhou para a humildade de sua serva. Então, na humildade dela, no pouco que ela tinha a oferecer, Deus se fez homem e veio habitar no meio de nós a partir da humildade dela. Então, isso já é um ensinamento para nós, que a nossa humildade, a nossa simplicidade diante de Deus, ele pode utilizar para fazer a sua graça através do Espírito Santo. Então, Deus, ele usa dos humildes para manifestar a plenitude da sua glória, para vir habitar no meio de nós, para vir habitar no meio das nossas famílias, para vir habitar nos lugares onde estamos. Então é a partir de mim, da minha vida, da minha simplicidade, da minha humildade, da minha pequenez, da minha disponibilidade, do meu sim, que são características importantes da Virgem, né? Humildade, disponibilidade, né? Todas essas características. A primeira leitura vai falar também para nós que ele vem habitar no meio de nós e nós podemos chegar a Deus. Porque todo aquele que crê, que confia, que é devoto da Virgem Maria, por ela nós podemos chegar a Deus. Porque ela não, nessa humildade, ela não tem nada para si e não exalta a si mesma. Porque nós vamos ver pelo Evangelho de São Lucas, onde ela vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Então, em momento algum, ela toma a frente. Em momento algum, ela se acha mais do que ela é. Em momento algum, ela pensa que ela pode alguma coisa. Mas ela vai dizer: fazei o que ele vos disser. Porque ela sabe, assim como vai dizer o Salmo, que o poderoso fez em mim maravilhas. Então, ela aprendeu que todo poder, toda graça, toda obra, toda grandeza é de Deus e não dela. Então tudo que ela faz é para Deus, é por Deus, é com Deus, é em Deus. Então nós podemos sim chegar a Deus pela intercessão da Virgem Maria, pela devoção do escapulário, pela sua presença. Podemos chegar a Deus, porque ela nada retém, e a igreja vai entender isso e vai nos ensinar, que a Virgem Maria nada retém para si, mas tudo ela entrega e coloca aos pés do seu filho Jesus, porque ela sabe que ela não pode fazer nada. Então aí por isso essa frase é tão importante: fazei tudo o que ele vos disser. Então por ela nós chegamos a Jesus, porque todas as vezes que recorremos a ela, ela vai nos responder: fazei o que ele vos disser. Ai, mãe, eu não estou mais aguentando. Fazei o que ele vos disser. Mãe, eu não consigo. Fazei o que ele vos disser. Ai, eu não tenho resposta. Fazei o que ele vos disser. Essa é a resposta principal da Virgem para cada um de nós. A primeira leitura vai dizer também que ele escolheu a humanidade, escolheu renovar, né, e recriar a humanidade, porque ele já tinha criado a cada um de nós. Mas foi pela encarnação no ventre da Virgem Maria que ele assumiu a natureza humana, e nada pode ser redimido, nada que não foi assumido não pode ser redimido. Então, pela Virgem, ele assumiu a humanidade, assumiu a natureza humana para poder redimir, para poder recriar. Então, ou seja, ele escolheu mais uma vez a humanidade que havia sido eleita como acima da ordem da criação lá no Gênesis, mas se perdeu pelo pecado porque se olhou para si mesmo, diferente da Virgem. Olha o que eu acabei de dizer da Virgem, que ela não olhou para suas próprias capacidades,
Ela sabia que ela não era poderosa, mas que existia um poderoso que fez maravilhas nela e que poderia fazer para todos os outros. Por isso ela diz: fazer o que ele vos disser. Diferente de Eva, que pensa e deseja ser como Deus, quer ser poderosa, quer ser grande, e aí caiu no pecado. E aí a humanidade, que havia sido eleita por Deus desde sempre, caiu no pecado e se perdeu, mas pela obediência, pela fidelidade e pela disponibilidade da Virgem, foi escolhida novamente por Deus, porque ela abriu a porta para que Deus descesse do céu, para que Deus viesse assumir a humanidade e trazer a cada um de nós a sua salvação. Como eu já estava dizendo também, o Salmo responsorial vai dizer para nós que o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Então ela vai apresentar duas características de Deus, que é poderoso. Se ele é poderoso, ele tudo pode fazer. E ele é santo. E aí o Levítico vai dizer: sede santo como o vosso Deus é santo. Então aqui ela nos ensina duas características: que eu não posso, mas Deus pode. E que eu preciso ser santo como ele é santo. Porque só sendo santo como ele é que eu posso viver com ele. Porque imagina, se eu não busco a santidade em vida, Deus é puramente santo, e eu não busco a santidade em vida, não me esforço pela santidade, como eu vou querer estar com ele no céu, que é totalmente santo? Se eu não busco viver a santidade hoje, se eu não busco determinar o meu coração por uma vida mais santa, como eu vou querer estar no convívio dos eleitos? Como que eu vou querer estar no convívio dos santos, se eu não me esforço e vivo a santidade hoje já? Então eu preciso buscar a santidade de vida no hoje, para que eu tenha o direito de chegar à santidade dos eleitos, dos escolhidos no dia final. E o Evangelho vai então falar para nós assim, que esse Evangelho é muito controverso, né? Que parece nesse Evangelho que nosso Senhor tá rechaçando, né? Que tá tipo, minha mãe. Não, mas olha que interessante. Quem é minha mãe? Ele aproveita da oportunidade de quem é a sua mãe para ensinar algo para as pessoas. Por quê? Porque quando ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. O que a Virgem Maria mais fez do que a vontade de Deus? Ela só fez a vontade de Deus. Até o ponto de dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Faça-se em mim segundo o teu desejo. Faça-se em mim segundo o teu desígnio. Então, ele está divulgando para todo mundo que a mãe dele é uma mulher da vontade de Deus e que nós também precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Se fizermos a vontade de Deus, seremos mais próximos dele, estaremos fazendo parte da família de Deus e teremos uma união mais íntima com ele. Então, o segredo da nossa vida e para a nossa vida é fazer a vontade de Deus, porque esses são da família de Deus. Então, aqui ele não está desvalorizando a sua mãe. Ele está ensinando e dando a conhecer uma característica dela, faça-se em mim segundo a tua vontade, que cada um de nós também devemos viver. Então que aprendamos também com a Virgem a reconhecer que Deus é poderoso. Aprendamos com a Virgem a disponibilidade do sim de cada dia para que a salvação venha ao mundo. Também buscar a santidade para sermos santos como Deus. E sendo santo hoje, eu vou conseguir e vou ser apto para viver a santidade no céu e também fazer a vontade de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.